Fala aí, eu sou o Lucas Lab do Responde Aí e agora nós vamos bater um papo sobre cinemática retilínea e angular, mais especificamente sobre lançamentos vertical e horizontal. Bora lá? Aqui, ó. Como é que funciona o lançamento vertical? Existem três casos para o lançamento vertical que a gente precisa dar atenção, que são esses três casos aqui, ó. Primeiro, o caso em que o lançamento é com velocidade para cima. Então, o carinha está pulando aqui de um trampolim com uma velocidade para cima. A outra situação é quando a velocidade é para baixo. Então, na hora que você joga alguma coisa para baixo, você tem um lançamento vertical para baixo. Ou então você simplesmente pega alguma coisa e larga. Esse daqui, você tem um nome especial para ele. O nome dele é queda livre, tá? Então, esse daqui, porque ele está sendo livre daqui, livre, leve e solto, de uma posição inicial com velocidade igual a zero. Então, ele recebe esse nomezinho especial de queda livre. Então, toda vez que vocês verem um exercício falando sobre velocidade igual a zero, velocidade inicial igual a zero, vocês já sabem que se trata de um exercício de queda livre. Agora, a gente vai ter que tomar cuidado com duas coisas. A primeira é a seguinte, que a gravidade ela sempre aponta para baixo, tá? Então a gravidade, olha só, ela sempre aponta para baixo, tá? A gente não vê ninguém por aí saindo voando, então não tem como a gravidade apontar para cima. Ela sempre vai apontar para baixo. E a gente vai fazer uma definição aqui. A gente vai definir o seguinte, que tudo que for para cima será positivo, tá bom? Isso daqui é a gente que vai arbitrar. Então eu escolhi que tudo que é para cima é positivo, que a gente precisa marcar um eixo de referência. Então, nessa situação daqui, a velocidade inicial do carinha pulando, como está para cima, a velocidade inicial dele vai ser positiva. Já nesse daqui, a velocidade dele vai ser negativa, a velocidade inicial. Beleza? E a gravidade, como é que vai ficar? Bom, se eu estou adotando que tudo que é para cima é positivo e a gravidade ela sempre está para baixo, então para nós a gente vai adotar o valor da gravidade como sendo menor do que zero, tá bom? Então ela vai ser uma gravidade negativa para nós. Beleza? Vamos fazer um exercício então para você entender do que eu estou falando. Se liga nesse exercício aqui, ó. Uma pedra é lançada verticalmente para cima a partir do solo. Então a gente já tem que pensar em fazer o desenhozinho, tá? Vamos lá. Vou fazer junto com vocês aqui, ó. Sabendo que a altura máxima foi de 20 metros e que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, ele pede para calcular a velocidade inicial e o tempo para atingir a altura máxima. Então está aqui o nosso desenho, que é o nosso esquema tático, que a velocidade inicial da pedra está para cima e então a gente já tem que pensar que a velocidade tem que ser positiva, certo? E ele vai subir até uma altura de 20 metros. A partir dessa posição, ele começa a descer. A pergunta da letra A é qual é a velocidade inicial? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, quando se trata de lançamento vertical, a gente vai ter uma aceleração sempre, que é a aceleração da gravidade. Então a gravidade ela sempre vai estar atuando aqui e sempre vai ser para baixo. Então se a gente tem uma aceleração, a gente tem que pensar nas equações de movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. Lembra? São essas equaçõezinhas aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. São essas equações aqui. Então a gente tem que escolher uma delas para poder usar. Agora eu vou te ajudar a pensar em qual fórmula que a gente tem que usar. Toda vez que ele falar que não tem o tempo, se ele não te der o tempo ou o tempo não for interessante calcular, a gente tem que usar direto a última aqui, que é a equação de Torricelli, tá bom? Então se você estiver sem tempo, já usa a Torricelli, de cara. Aqui ele fala alguma coisa sobre tempo no enunciado? Não. Na letra A ele está pedindo alguma coisa sobre o tempo? Não. Então a gente já vai usar direto aqui o nosso Torricelli, ok? Então vou escrever aqui, ó, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes o ΔS. Show? Agora a gente vai pegar as informações que ele deu no enunciado para a gente e só vai encaixar elas aqui. Só temos que atentar para um seguinte. Repara, aqui ela tem uma velocidade inicial, concorda? Só que conforme vai subindo, 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 chega um momento que ela para de subir e começa a descer. Nesse momento, exatamente nesse momento, a velocidade aqui em cima vai ser igual a zero.
Então, eu vou dizer que a velocidade quando chega aqui em cima é igual a zero. Então, a nossa velocidade final será igual a zero. Pronto. Isso daqui vai ser igual a velocidade inicial, que eu não sei quanto é, ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração. Quem vai ser a aceleração? Bom, vai ser a nossa gravidade. E ela está apontando para onde? Para baixo. Lembra que eu vou adotar sempre que for para cima é positivo? Como ela está sendo para baixo, então aqui eu vou botar ela negativa. Então eu coloco entre parênteses. Ok? E o ΔS. O que seria esse ΔS daqui? Ó? O ΔS é a variação de posição. Então, vai ser a posição final menos a posição inicial. Ok? Então, vou escrever aqui. Qual é a posição final? Bom, eu quero que ele chegue lá em cima, em 20 metros. Então, a posição final dele é aqui em cima, 20 metros. Menos a posição inicial quando ele está aqui embaixo, que vai ser zero. Está lá no solo. Tá? Agora, vamos resolver isso daqui. Vai ficar zero igual a V0 ao quadrado. Aí aqui tem que tomar um cuidado. Olha só, esse zero não vai fazer diferença nenhuma na nossa conta, né? Então já excluo ele. Aqui, ó, esse sinalzinho de menos daqui está multiplicando todo mundo. Então ele vai aparecer aqui na frente, porque mais com menos é menos. Menos 2 vezes 10 vai dar 20. 20 vezes 20, 400. Pronto. Então aqui eu posso pegar esse 400 que está negativo, passar para o outro lado, vai ficar positivo. Então vai ficar 400 igual a V0 ao quadrado. Beleza? Então para encontrar o V0, eu preciso tirar a raiz quadrada de 400, porque ele está ao quadrado desse lado. Então a gente vai ter que o V0 vai ser a raiz quadrada de 400, que vai ser 20, e a unidade no sistema internacional, metros por segundo ao quadrado. Ok? Então encontramos aqui a nossa letra A. E depois ele pede o tempo para atingir a altura máxima. Então deixa eu fazer aqui com vocês. Como é que a gente vai descobrir esse tempo? Bom, a gente tem que pensar naquelas fórmulas de novo. Qual delas a gente vai usar agora? A gente já usou Torricelli, mas agora ele está interessado no tempo, então a gente tem que escolher uma dessas duas aqui. Bom, a gente já sabe qual é a velocidade inicial que a gente acabou de calcular lá no outro exercício. Então é interessante a gente usar a segunda, ok? Então vamos lá. Para fazer a letra B, a gente vai ter V igual a V0 mais A vezes T. Velocidade final. Bom, é quando ele chega aqui em cima, a gente já chegou à conclusão que é igual a zero. Velocidade inicial, calculamos na letra A, vai ser 20, mais a aceleração é a da gravidade, então vai ser menos 10, vezes o tempo. Então aqui vai ficar 0 igual a 20, mais com menos vai dar menos 10t. Eu pego esse 10t, passo para o outro lado, ele está negativo, vai positivo. Então vai ficar 10t igual a 20. O t, então, vai ser, o 10 está multiplicando, passa para lá dividindo, 20 dividido por 10, que vai dar 2 segundos. Então, ele leva 2 segundos para chegar lá em 20 metros. Ok? Beleza. Agora, dá uma olhadinha nesse exercício daqui e vamos ver o que a gente consegue concluir dele. Um avião voa horizontalmente com velocidade constante de 70 metros por segundo. Então aqui, se ele está voando horizontalmente, a gente já desenha ele aqui, ó. Está desenhado, ok? A uma altura de 2 km. Então desenhamos aqui. Esse exercício ele se trata de um exercício de lançamento horizontal, porque a velocidade dele está para lá. Eu vou te explicar qual é a diferença do vertical para o horizontal. A única diferença é que você ganha uma velocidade para o lado, tá? Mas a ideia vai ser exatamente a mesma, a gente vai usar exatamente as mesmas formulinhas. Então a gente vai aqui, ó. Em um determinado momento, uma caixa é liberada. Então, em um determinado momento, essa caixa daqui sai do avião, ela solta do avião, começa a cair. Calcule o tempo que a caixa leva para atingir o solo e o alcance que ela chega, tá? Como é que a gente vai fazer isso daí? Para a letra A gente tem que pensar o seguinte. Essa caixa, ela vai caindo, concorda comigo? Então, no início aqui, ela vai ter a mesma velocidade do avião.
Conforme o tempo vai passando, ela vai adquirindo outras posições aqui, né? Por exemplo, ela vai estar aqui, mas ela vai continuar com essa velocidade que o avião tinha antes, que é essa velocidade aqui. Só que agora ela ganhou uma velocidadezinha aqui para baixo, pequena, ok? Quando ela chegar mais ou menos aqui assim, ela vai continuar com essa velocidade para a direita, que era a mesma do avião, só que a velocidade no eixo Y aumentou mais um pouco, ok? E quando ela chegar nessa posição aqui, finalmente, ela vai continuar com a velocidade que ela tinha aqui para a direita, que é a mesma do avião ainda, e a velocidade no eixo Y aqui, ó, aumentou bastante. Tudo bem? Então a gente tem que ter essa interpretação daí em mente. Então, o que que acontece? A velocidade que o avião tinha vai ser sempre a mesma da caixa no eixo X. Então, no eixo X a velocidade é constante, a gente está tratando então no eixo X como um movimento retilíneo e uniforme, e no eixo Y a velocidade vai aumentando conforme o tempo passa. Então a gente vai ter um movimento retilíneo uniformemente variado. Para o eixo X, só existe uma formulinha que a gente vai tratar, que é essa daqui no eixo X. E no eixo Y, a gente vai ter que escolher entre uma dessas aqui. Ok? Então vamos lá. Se eu olhar primeiro, como ele está querendo o tempo que ela leva para atingir o solo. Então, para atingir o solo, eu tenho que olhar o eixo Y, ok? Então, vamos falar aqui do eixo Y. Eixo Y. A gente vai ter essa equaçãozinha daqui, ó, porque ele está querendo o tempo, então vou usar uma equação que envolva tempo. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Tá bom? Então a gente vai ter essa equação. Agora a gente vai substituindo as informações nela. Como a gente está trabalhando no eixo y, eu vou colocar y aqui em todo mundo só para lembrar que é o eixo y. Então a posição final dele. Bom, eu quero que ele atinja o chão, não é? No chão, a posição é 0, porque eu estou olhando para o y. Agora, a posição inicial, ele começa lá em cima, a 2 km de altura. 2 km eu tenho que passar para o Sistema Internacional de Unidades. Então vai ser 2.000 metros, tá bom? Então vou escrever 2.000. Mais a velocidade que ele tem inicial aqui em y, você concorda comigo que ele foi aumentando a velocidade? Então aqui em cima é como se fosse uma queda livre, porque ele só larga a caixa, ele não joga a caixa para baixo, ele só solta. Então eu posso tratar que a velocidade inicial no eixo y vai ser igual a zero. Mas quem é a aceleração? É a gravidade, que só está atuando no eixo y. Então a gente vai ter menos 10, lembra? Porque a gravidade está para baixo e eu adoto que tudo que é para cima é positivo, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Pronto, agora eu vou organizar isso daqui. O zero continua aqui, o 2.000 eu não mexo ainda, esse zero daqui não vai fazer diferença nenhuma, mais com menos vai dar menos, 10 dividido por 2, 5, vezes t ao quadrado. Então a gente tem essa continha daqui para fazer. Vamos pegar esse 5t ao quadrado que está negativo e passar para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então a gente vai ter 5t ao quadrado igual a 2.000. Show? Então a gente vai ter que o t ao quadrado, o 5 está multiplicando, vai passar para lá dividindo, vai ficar 2.000 dividido por 5, tá bom? Ou seja, 2.000 dividido por 5 vai dar 400. Ou seja, se t ao quadrado é igual a 400, para eu descobrir o t, eu tenho que passar esse quadrado como raiz quadrada. Então, nosso t vai ser a raiz quadrada de 400, que vai dar 20 segundos. Show de bola? Então, resolvemos aqui a nossa letra A. Guarda esse resultado aqui, que o tempo é igual a 20 segundos, que a gente vai usar ele para a letra B agora. Então, para resolver a letra B, a gente vai calcular o alcance. O alcance está onde? No eixo X, não é? Então, eu vou escrever aqui, ó, eixo X. Eixo X. E qual é a fórmula que eu uso no eixo X?
Bom, eu sei que é um movimento retilíneo e uniforme, porque a velocidade no eixo x é sempre a mesma e igual à do avião. Então, a única fórmula que eu vou ter é essa daqui. Então, eu vou escrever assim, ó, S igual a S0 mais VT. Como eu estou trabalhando no eixo x, eu vou escrever um xzinho aqui. Então, a minha posição final no eixo x vai ser onde eu quero que ele chegue, no alcance máximo aqui. Vai ser igual à posição inicial, ele está partindo daqui, né? Então, a posição inicial no eixo x é 0, mais a velocidade do x, que é a mesma do avião, que era quanto? 70 metros, vezes o tempo que a gente calculou na questão anterior. Lembra que era 20 segundos? Então, a gente vai ter isso daqui. Esse zero não vai fazer diferença na nossa conta. A gente vai ter que o alcance vai ser 70 vezes 20, 1.400 metros. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.